Fala galera, tudo bem com vocês? Estudando com o professor Tigno, vamos para mais um vídeo artigo, vamos para mais uma meta-análise e o assunto é o seguinte: correr na esteira ou correr na rua, tem diferença ou não tem? Como é que é o gasto energético? Como é que é o consumo que você tem durante um esforço num lugar e no outro? Como se comporta a tua frequência cardíaca, os níveis de lactato? Vou te trazer uma meta-análise muito legal para a gente discutir o assunto, tá bom? A semana de corrida eu tenho novidade para te contar, logo eu vou te contar, estou muito curioso, quero te dizer tudo o que está acontecendo aí. Olha só, vamos lá então. Uma meta-análise 2019, não é tão recente, mas é legal. E o legal é que ela é da Sports Medicine, né? A principal revista na área da educação física quando se fala de artigos de revisão. Então, olha só, né, gente? A gente sabe que a esteira é utilizada, né? Tanto no ambiente clínico, né? Mas esportivo, nas academias, né? Para a parte de avaliação, prescrição, tempo ruim, tempo bom, né? A esteira está ali disponível, né? Nem sempre é a coisa mais agradável, mas ela é uma ferramenta importante para a gente não perder treino e às vezes até criar estratégias diferentes, né? A gente imagina então que correr na esteira, né? Ela tem uma demanda parecida ao ar livre, né? Embora psicologicamente seja muito diferente, a gente sabe que tem demandas que parecem ser igual, gesto técnico semelhante, né? Em corridas submáximas, o consumo de oxigênio tende a ser semelhante, mas a gente ainda quer saber se entre os dois ambientes, né, se existe uma diferença ou não existe, tá? Então, vamos lá. O objetivo do estudo é investigar se as medidas fisiológicas, VO2, frequência cardíaca e lactato, assim como as medidas perceptuais, como o esforço percebido, e principalmente desempenho, né? Fazer uma prova mais longa, fazer um tiro mais curto na esteira, tem semelhança ou não? Se elas representam fielmente a corrida realizada ao ar livre, né? Vamos apresentar apenas estudos com o desenho de crossover, ou seja, estudos em que os sujeitos fizeram os dois modelos, fizeram um, fizeram o outro, trocaram, e aí ambos podem ser comparados a partir daí, tá bom? Uma revisão sistemática com meta-análise, crossover no desenho, participantes saudáveis. A ideia é comparar a esteira, tanto esteira motorizada como não motorizada, mas as não motorizadas foram apenas 3 estudos, então não é lá grande coisa. Importante que a atividade fora da esteira foi overground, ou seja, na pista, ambiente externo, né? Enfim, onde tivesse controle das variáveis. E a intensidade da corrida foi pensada em intensidade submáxima, perto da máxima, quase máxima, e intensidade máxima, né? E a inclinação da esteira trabalhou apenas com 0 e 1% de inclinação. Conseguiram juntar 34 estudos, quase 500 participantes, e o estudo foi devidamente registrado e avaliado. Bem, as variáveis fisiológicas, VO2, frequência cardíaca e lactato, perceptível, escala de percepção e a velocidade preferida, e tempo de prova na área de resistência em 5 km e velocidade de sprint. Essas foram as medidas avaliadas durante esses diferentes estudos. E como você sabe, a meta-análise é um conjunto de estudos, alguns usam alguma coisa, outros usam outra. Então, no fim das contas, a gente nem sempre tem todos os estudos usando a mesma coisa. Gente, deixa eu te falar, tá? O canal tá legal, a nossa biblioteca virtual. O canal do Professor Tigre é uma biblioteca virtual onde você tem muita informação. Você tem sobre corrida, sobre musculação, sobre o que a ciência traz, o que é realmente importante para tu entender. Aqui eu tenho alguns exemplos de estudos que foram feitos dentro do canal recentemente, semana passada, não sei quando você está assistindo isso aqui, mas olha, procura na biblioteca lá. Eu falei sobre distribuição de intensidade de treinamento, um artigo que foi muito legal, deu uma visualizada muito boa, te aconselho a olhar uma meta-análise também deste ano, muito bom, tá? E se tu quiser, não esquece, tem no Spotify também, você pode conferir tudo lá. E outra coisa que eu quero te dizer, final de semana, 27 de abril, 19 horas no meu canal, papo reto, entrevista com o Andrei Achar. O cara é maratonista, o cara é professor de educação física, o cara tem um baita canal de treinamento, um cara que tá na mídia forte, o cara entende muito de corrida. Vem comigo, vai ser minha 12ª edição aqui do Papo Entrevista, então assim, ó, tenho certeza que você vai gostar. 19 horas em ponto, tamo junto, tamo lá, tá bom? Gente, o que o resultado encontrou? Falando em consumo de oxigênio, tá? Quando a gente vai para as variáveis submáximas, né? Os autores encontraram, tanto na inclinação de 0% como de 1%, um resultado semelhante, no geral também. E quando a gente vai para uma avaliação máxima, tanto a 0% essa avaliação foi menor e
com 1% foi semelhante. Então, olha só, sem diferença significativa na esteira submáxima, próximo do máximo, né? Foi menor na esteira a 0% de inclinação, né? E similar a 1%, e na intensidade máxima não houve diferença. Então, entre velocidades próximas da máxima, se inclina ou inclina, há uma pequena diferença, onde você gasta menos energia, menor o consumo de energia dentro da esteira. Bem, tratando de frequência cardíaca nas intensidades submáximas, comportamento semelhante. Novamente, na intensidade próxima da máxima, a 0% de inclinação, houve uma menor frequência cardíaca. Quando a gente vai para um dado qualitativo, houve variações, então uma maior inclinação com 1%, existe mais frequência cardíaca. E na intensidade máxima, a frequência cardíaca máxima foi menor com 0% de inclinação, mas similar a 1%. Pequenas variações. Observe esse valor absoluto. A gente está falando uma variação de 3 batimentos, né? Tudo bem, deu significância? Deu, mas clinicamente até que ponto isso é significativo? Depois a gente vai discutir isso. Quando a gente fala do lactato sanguíneo, as intensidades submáximas, houve menor produção de lactato na esteira, né? E isso mostra um resultado interessante. Quando a gente vai para a intensidade máxima ou próximo da máxima e na máxima, a gente encontra um resultado semelhante. Tá? Então, menor produção de lactato comparada à corrida ao ar livre quando você faz na esteira. Uma demanda menor. Se tratando de percepção de esforço, se encontrou resultados semelhantes nas intensidades submáximas e na intensidade máxima, né? Então, não se percebeu essa intensidade diferente fazendo na esteira ou ao ar livre. E se tratando em desempenho, e isso conta muito, né? Até que ponto a gente tem um resultado semelhante, o que se encontrou foi que na intensidade submáxima 0%, percebe-se um desempenho pior, né? Um pior desempenho, e olha só que interessante, isso na máxima também, e olha que interessante, nós estamos falando numa prova de 5 quilômetros, em torno de 40 segundos mais lento. Então não dá para fazer o mesmo desempenho na esteira quando comparado com ao ar livre, né? E quando se viu provas de velocidade, aqui era testes de 5 quilômetros de resistência. Pensando em provas de velocidade, em testes de velocidade, os resultados foram bastante inconsistentes, muita variação, não deu para criar um padrão. Embora você tenha visto que na meta-análise são poucos estudos que tem para cada variável. A gente tem que olhar com bastante cuidado isso aí, tá bom? Vamos lá. Algumas considerações, né, gente? A gente sabe que correr na esteira, você não vai ao encontro do ar, né? Você está parado no lugar. Isso diminui essa resistência do ar, o que pode afetar tanto o consumo de oxigênio como a própria percepção de esforço, né? Principalmente se pensando em intensidades mais altas. Ainda que o amortecimento da esteira, aquele molejo que a esteira tem, gera um maior conforto para nossas articulações, ok, tudo bem, mas ao mesmo tempo pode aumentar o gasto energético. Ainda, a inclinação de 1%, ela compensa parcialmente essas facilidades, mas não completamente. Pelo menos foi isso que a gente viu no caso do lactato. Então, trabalhar com essa intensidade com a esteira regulada a 1% pode reproduzir um pouco melhor o que é uma corrida na rua. E a confortabilidade do corredor na esteira, né? O lance dele estar seguro, de estar acostumado, né? Poder dar o ritmo que ele quer, isso pode influenciar muitas respostas, tanto da frequência cardíaca como do esforço percebido, né? Para quem é iniciante que não corre na esteira, a gente percebe isso. Você bota uma velocidade extremamente baixa e a pessoa percebe o exercício extremamente intenso. Por quê? Porque não está habituado. Então, os estudos têm uma carência, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, nessa padronização desse aspecto. Então, treinadores e profissionais de saúde devem considerar o que na hora de pensar? Usar uma inclinação de 1% é interessante para simular um pouco mais a corrida na rua. Muita cautela ao transferir os valores de lactato e percepção da esteira para a rua. Não é a mesma coisa, não é. A gente acabou de ver isso. Conta muito a experiência prévia do atleta, se ele está acostumado ou não a fazer essas atividades, tanto intensidades mais altas, mas principalmente na esteira, né? E muito difícil a gente pensar em fazer parâmetros totalmente iguais, né? Essa meta-análise mostra que alguns parâmetros são maiores na esteira, outros são maiores na rua, alguns, boa parte, a grande maioria são semelhantes. Então, é muito difícil a gente pensar em igualar isso aí.
Os estudos se limitam porque assim, né, gente, muito diferente um estudo do outro, ambientes muito diferentes, metodologias muito variadas. Nós tivemos poucos estudos com esteiras não motorizadas, pouca padronização na experiência das pessoas, então a pessoa não era uma pessoa extremamente habituada a fazer na esteira, em alguns estudos, outros sim. E a falta do controle ambiental, que é um problema que sempre se tem. Um pouco mais de vento, um pouco mais de frio, um pouco mais de calor, né? Sempre é difícil fazer esse controle, mesmo que você pense em fazer isso numa pista atlética. Tá bom? Então, a corrida em esteira não é idêntica à corrida ao ar livre. É a primeira conclusão que a gente tem que ter. Algumas variáveis, como o VO2 e a frequência cardíaca, são parecidas, show, legal, e em determinadas condições, mas, por exemplo, o lactato, o esforço percebido e o próprio desempenho de resistência, né, tendem a ser pior na esteira. A gente não consegue ter uma mesma resposta na esteira, especialmente quando se trata de velocidades mais altas. Nas intensidades submáximas, um pouco mais parecido. A escolha do protocolo na esteira deve considerar qual a variável que você quer simular melhor, né? Então, se você quer ter mais semelhança em algumas variáveis, você já sabe para onde ir. E, obviamente, a familiaridade do atleta com o ambiente é fundamental para isso aí. Tá bom? Gente, não esquece, domingo, live, papo reto, entrevista com essa fera aqui, o Andrei vai estar comigo e eu vou te esperar lá, tá bom? Não deixa de vir, não deixa de participar. Vem com as tuas perguntas, vem com a tua participação, vai ser uma baita live. E continua curtindo, continua se inscrevendo, compartilha com teus colegas que gostam de correr, informação legal, bacana, galera que gosta de academia, gosta de correr na rua. E aí, o que se sabe? Aí o que se sabe, o professor Tigman trouxe para ti. Tá bom? Valeu, um abraço.